Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Rompendo os laços. Salmo 2, versos de 1 a 12. Queridos, no geral o homem tem sempre rejeitado a Deus. E isto não é coisa nova. Desde o Jardim do Éden que as Escrituras revelam esta rebelião. Podemos observar isso na própria história da humanidade. Mas com a encarnação do Verbo que se fez carne, Deus se rebelou pela última vez, mas mesmo assim o homem tem rejeitado a Jesus. Neste salmo podemos observar isso claramente. Os versículos de 1 a 3 relatam uma rebelião contra Deus. O texto mostra: porque se rebelam as nações e os povos tramam em vão. O pecado colocou no homem a pior das vaidades, que é o desejo de superioridade. No dia a dia vemos a política sendo dominada pela vaidade e cada vez mais observamos que o coração do pecador é dominado de vaidade de forma extrema. O texto continua dizendo: os reis da terra se levantarão e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as cordas. Romper os laços é rejeitar a autoridade de Deus. Rejeitar a autoridade de Deus é uma rebelião, e o resultado da rebelião contra Deus produz frutos negativos. Nos versos de 4 a 6, lemos o seguinte: aquele que está sentado nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. O texto nos mostra que Deus responde aos rebeldes, rindo e zombando deles, pois Deus não teme a nenhum ser. Nada mete medo a Deus. Ira e furor representam uma justiça de Deus diante das impurezas dos homens. O verso de 9 a 7 está escrito: falarei do decreto do Senhor, ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei nações por herança e das extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O texto mostra Deus revelando Jesus, o Filho, o Cristo. A palavra gerei tem o seguinte sentido: eterno como a vida, eterno como filho, eterno com a função messiânica. Já os versos finais, que vão do 10 até o 12, lemos: agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Esses 3 versículos finais contêm exortações de como ser prudente, como servir, como se alegrar e como se refugiar. Essas exortações demonstram como o servo deve encarar o seu Senhor e da forma como devemos receber a Jesus. Ao romper os laços com Deus, o rebelde viverá em desarmonia com o Criador e com a criação. Por isso que é importante essa comunhão mais íntima com Deus, para que não haja essa desarmonia, porque ela só traz prejuízo para a vida espiritual e para a vida material do homem. Aqueles que rompem os laços com Deus certamente vão sofrer as argúrias da vida por não ter Deus como Senhor da sua vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus. Assista diariamente das 14 às 16 horas, programa Instantes com Deus, na palavra do Reverendo Pinho Borges, pela radiomaturidade.com. Louvores, informações e reflexões. Não perca, programa Instantes com Deus, radiomaturidade.com, diariamente das 14 às 16 horas, com o Reverendo Pinho Borges.